Bom, então vamos discutir uma aplicação de integral que seria o cálculo de volumes. Tá? Eu vou deixar esse texto aqui, porque fica disponível o PDF, mas aqui, olha só, é o cálculo do volume. Nesse caso aqui, está saindo de um cilindro que ele tem uma superfície paralela a outra superfície, tá? E existe uma parede, podemos dizer assim. Em geral, vamos começar com a perpendicular, ou seja, essa parede está a 90 graus das bases, tá? Base 1, base 2. E a gente tem vários casos disso aí. Por exemplo, aqui o cilindro circular. Né? O cilindro circular, você aprendeu no ensino médio que ele é o πr ao quadrado vezes a altura. Né? Por quê? Porque a fórmula do volume ela tem essa forma aqui. Área vezes altura. Bom, então, mas de onde veio isso? Como é que a gente pode demonstrar isso de uma forma mais interessante? Bom, normalmente lá para o ensino médio, você vem aqui da ideia da caixa retangular, né? Do paralelogramo. Então, está a 90 graus, está tudo a 90 graus. E aí você sai da área de comparação de superfície e aí também você vai começar a comparar bloquinhos, né? Bloquinhos, cubos, pequenos cubos. Aí a pergunta do volume é quantos cubos cabem dentro dessa caixa retangular, assim como quantos metros, né, quantos quadrados, né, cabem nesse quadrado maior, por isso que a gente fala da área. Tem até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Bom, então aqui você sai dessa ideia, né? Então, vale tantos cubos, e aí você calcula o volume por comparação. Mas aqui a gente vai desenvolver a ideia de como é que a gente chega nisso através da integral. Tá? Então, vamos discutir a partir dessa ideia. E aí a gente pode imaginar sólidos, diversos tipos de sólidos, a esfera, a pirâmide, cone, o próprio cilindro, e realizar cortes. Como é que fica cada corte desse? Né? Isso aqui é como se fosse um corte. A gente faz um corte. Tá? Então você tem esse sólido que foi recortado aqui, ó. Então você tem as características desse sólido, né? A esfera cortada em fatias orientais, a pirâmide reta, o cone circular reto, né? Cortado em fatias verticais, que também você não precisa cortar apenas horizontalmente, mas também pode fazer esse corte de modo vertical. Então, em geral, um sólido você pode recortar, né, em fatias finas, cada vez mais finas. E cada corte desse a gente tem a seção que corta, transversa. Uma seção transversal. Tá? Você tem uma seção transversal que varia muito na forma e no tamanho de acordo com o sólido. Pois bem, então, discutindo essa questão aí do cilindro, né, e aí você pode ter não só o cilindro como a gente conhece, mas outras formas, né? Podemos tratar assim, pelaquela minha definição de ter uma base e outra base. E aqui a nossa seção transversal, tá? Nossa seção transversal. Isso vai acontecer para qualquer tipo de base, seja a base um quadrado, a base um disco, anel. Repara que isso aqui, olha, tá aqui o anel, ele não é todo cheio, né? Você tem isso daqui, tá? O anel a gente vai discutir em aulas futuras. Em cascas, né? O triângulo, tá? Você tem aqui o triângulo e assim vai. Então, de modo geral, a gente sai da ideia aí do volume, é a área vezes a altura, né? A área da base vezes a altura, certo? Então, de um cilindro, né, do disco aqui, o que é a área da base de um disco? A área da base de um disco, se você tem o raio, a área é πr ao quadrado. Que também dá para demonstrar, futuramente a gente vai mostrar, a partir da ideia de integral, tá bom? Mas é isso. Bom, e a partir daí você tem que o volume de um cilindro, é πr, cilindro em base a um disco, né?
É πr ao quadrado vezes h. Muito bem. E se for um sólido qualquer? Um sólido que eu não conheço necessariamente, uma forma bonitinha como um cilindro, um quadrado ou um triângulo, que a gente já conhece as áreas, né? Tem aqui um sólido qualquer com uma seção transversal, uma seção que corta, né, que transversa este sólido. Então está aqui, repara que isso aqui, ele está aqui assim, né? É um sólido estranho que eu não conheço. Então está aqui o contorno dele, tá? Só para você ter a sua imaginação melhorada, pelo menos. Então aqui está no eixo X, no eixo da abscissa, e aí a gente vai recortando pequenos pedaços, né? Áreas transversais. E para calcular o volume desse sólido maior, eu vou somar com o volume dessas seções transversais. Então, para cada seção transversal, eu vou ter a área dessa base, da seção transversal, né? Essa superfície aqui assim, tá? Vezes a altura. Vezes a altura. Repara que a altura está aqui, ó. O que é a altura daqui para cá, né? É x2 menos x1. O que é essa altura daqui para cá? É xn menos xn menos 1. Né? Qual é essa primeira altura aqui? É x1 menos a, menos x0, né? x0 que é o a, tá? Então, x1 menos x0. Então, eu tenho essas diversas seções aqui, diversos cortes. E para achar o volume total, vai ser a soma do volume de cada seção transversal dessa aqui, né? O K vai de 1 até N, né? Então, AXK, delta XK, né? Então, o que é que vai ser aqui assim? Seria, aproximadamente, evidentemente, AX1, delta X1. Delta X1 seria esse primeiro aqui, ó. Esse delta daqui, essa diferença daqui, tá? Mais AX2, delta X2. Delta X2 seria essa diferença aqui e a área da segunda que eu calcular. Até eu chegar na última, né? Até eu chegar na última, AXN, delta XN. Certo? Então, essa é o volume aproximado. Por que aproximado? Porque a gente viu isso quando a gente foi discutindo anteriormente, que você vai aumentando o número de cortes. Cara, se você cortar 2 vezes, vai ser mais impreciso do que se você cortar 100 vezes, ou 1000, ou 10.000. Então, quanto mais cortes eu fizer, melhor. E cada corte que eu faço vai diminuir o delta. E aí, a intuição do infinitesimal novamente. A gente vai diminuir isso tendendo para onde? Esse delta xk tendendo para zero. Isso faz com que o número de cortes tenda para quanto? Para um número infinito. Tá? Então, mais uma vez, essa é a nossa ideia sendo discutida. Fazendo isso, então, tendendo delta xk para zero, o número n vai tender a um número infinito de recortes. E aí a gente vai ter o que é aproximado, segundo a teoria do cálculo diferencial integral, um valor exato, tá? Ou o mais exato possível diante dessa teoria. Eu sempre reforço isso porque exatidão, na palavra exato, isso aí matematicamente a gente pode dizer, mas na física do mundo real, isso não é exatamente, né? Exato. Mas é muito, muito, tanto quanto a gente queira. Tá? Em cálculo numérico, por exemplo, você vai perceber isso. Bom, então, o volume então, calculado de forma exata vai ser do intervalo de A até B, ou seja, do tamanho, né? A distância total de A até B, né? Em cima do eixo X, está aqui o A, está aqui o B, que é o nosso intervalo. E está aqui a área daquele sólido. A gente vai ter que modelar sempre essa área. Se for um círculo é fácil, se for um quadrado é fácil, né? Um triângulo também é fácil, mas outras são um pouco mais difíceis. Mas dá.
vezes o infinitesimal aqui, ó, dx. Tá? É a integração, então, de área vezes o dx. Então, essa é a nossa primeira aproximação aí em relação à integral. Então, vamos lá para a área do cilindro reto. Olha só, então eu tenho um cilindro e o que é a base do cilindro? É um círculo, certo? A base do cilindro é o círculo. E você já sabe que isso aqui a gente calcula como sendo πr ao quadrado. Então, essa área aqui, ó, é πr ao quadrado. Tá bom? Então, vamos para aquela nossa definição. Olha só. O volume, então, vai ser o limite quando a gente faz aquele delta tender a zero, tal que vai variar de 1 até n, AXK, delta XK. Isso aqui tendendo a quê? A ser quanto mais, melhor, ou seja, tendendo ao infinito. Só que, pela nossa fórmula, a gente vai ter uma integral entre o intervalo. Ah, mas aqui está 0h. Sim, por quê? Porque eu posso fazer esse pedacinho aqui como sendo 0, né, no meu eixo x, e aqui h, a posição h, então de 0 a h. Nosso delta, nosso intervalo, portanto, nosso intervalo, ele vai ser de 0 até h. Então tá aqui, ó, de 0 a h, ax dx. Bom, como isso aqui é uma base circular, né, nós temos aqui que é πr ao quadrado dx. Certo? Então, como isso depende da variação de x, assim, daqui para cá, isso aqui é constante, isso aqui é constante, sai. Então, é integral, né, πr quadrado de 0 a h dx, ou 1 dx. O que é a primitiva de 1 dx? É o x, tá aqui. Variando de 0 a h, logo, vamos botar aqui em evidência, πr ao quadrado, x vale h menos 0, né? O limite superior, o limite inferior. Logo, vai dar πr quadrado. Esse é o volume do nosso cilindro demonstrado a partir da ideia de infinitesimal. Da ideia de cálculo diferencial, e nesse caso, integral. Certo? Então, está aqui a nossa demonstração, podemos dizer assim. Bom, então, de um modo geral, a gente pode ter esse volume integrando-se à área da seção transversal de um extremo ao outro. Se eu fizer isso em relação ao eixo x, né, então eu vou ter que ter a área da seção transversal no eixo x. Se eu fizer isso em relação ao eixo y, a área da seção transversal em relação ao eixo y. Tá? Isso é importante porque, dependendo do problema, vai ser mais interessante em relação ao eixo x ou em relação ao eixo y. Certo? Então, vamos ter aqui, por exemplo, como é que a gente pode calcular o volume de uma esfera? Como é que isso é possível? Então, a gente tem que modelar essa situação, lembrando que a equação que vai resolver a nossa vida vai ser no intervalo de A até B. Vamos pensar aqui numa área para fazer a integração em relação a x, né? dx. Então, olha aqui, eu tenho y e tenho x aqui assim, e essa esfera possui um raio, né? Se eu pegar aqui assim, ela possui um raio, certo? Esse raio é o raio R, tá? Então, a gente pode ver isso. Bom, pegando aqui uma figura mais interessante, eu posso fazer em relação, fazer um corte aqui assim, ó, olhando transversalmente, né, em relação a x, tá? Então, é um corte. Quando eu faço esse corte, eu tenho isso aqui, ó. Tem essa cara aqui, ó. Essa cara aqui assim. Aqui está o eixo y e aqui está 0, né? Então, ele vai até esse ponto aqui de y, tá? Então, esse raio aqui assim, desse corte, é o nosso y, tá? É o nosso y. Ora,
Mas a gente pode fazer o seguinte, esse y, eu posso relacionar ele com quem? Com raio e com x. De que forma? Usando o famosíssimo teorema de Pitágoras, que quando você tem um triângulo retângulo, você sabe que a hipotenusa é a soma do quadrado, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. E isso a gente tem aqui, tá? Não sei se você conseguiu já enxergar, mas eu posso relacionar este raio aqui, ó, este raio com este cateto e este cateto. De que forma? Ora, basicamente, ele aqui é o x e esse aqui é o y. Ou seja, eu posso relacionar em termos de x e y. E de que forma eu tenho esse triângulo na esfera? Ora, na esfera, a gente tem uma forma bem interessante. A gente tem que o raio ele vai estar relacionado com o y e com o x. Então, raio ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. No entanto, eu estou modelando no corte transversal em que o y vira o raio. Então, y ao quadrado é igual a r ao quadrado menos x quadrado. E isso é interessante por quê? Porque o nosso ax é π y ao quadrado, certo? Que a gente não fez o corte transversal em que o y virou o raio. Então, é πy ao quadrado. Logo, o nosso ax é igual a π r quadrado menos x quadrado. Então, a gente tem que modelar. Claro que isso aí, inicialmente, você pode estar poxa, mas como é que eu viria isso? Bom, não dá para ver se você não tem experiência, ou então teria que tentar muito tempo. Isso demorou muito tempo para ser desenvolvido, tá, gente? Não foi da noite para o dia. Então, tenha calma em relação a isso. Bom, então, voltando aqui para a nossa fórmula, nós temos que o ax eu já tenho aqui, ó, π r quadrado menos x quadrado dx. E qual é a variação? Ora, a variação de y, ela vai variar daqui até aqui. Então, não sei se você reparou, mas aqui é menos o valor do raio, já que isso aqui é a distância do raio, ó, daqui para cá é a distância do raio. E daqui para cá é a distância do raio, só que para o lado positivo. Então, o nosso intervalo vai ser de menos r até r. Então, esse é o nosso intervalo de menos r até r. Tá bom? Certo. Para resolver isso, tem uma forma. Você pode fazer isso aqui direto, sem problema nenhum. Só que isso demandaria, assim, talvez uma conta um pouco meio chata. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai calcular de 0 até r, que seria esse cálculo daqui para cá, essa variação daqui para cá. Depois multiplicar por 2, porque a gente teria essa outra aqui. Tá bom? Não sei se você entendeu. Matematicamente seria assim. O intervalo de menos r até 0, ax dx, mais de 0 até r, ax dx. Como isso aqui é uma função par, a gente não vai entrar em detalhe, mas o negativo é igual ao positivo. Logo, eu teria que isso aqui poderia tranquilamente se transformar em 0 até r, ax dx. Então, essa parte aqui é igual a essa, então é só multiplicar por 2. Tá bom? Então, esse é o nosso volume. O nosso volume, então, vai ser 2 vezes integral de 0 até r, π r quadrado menos x quadrado dx. Tá? Bom, então nós temos dois termos, né? πr quadrado dx menos πx quadrado dx, né? Então vai ficar 2 vezes de 0 a r, πr quadrado dx menos 2 vezes de 0 a r, πx quadrado dx. De 0 a r aqui. Bom, então dá para colocar aqui em evidência 2π. Então 2π vem para cá, para fora. E r quadrado fica sozinho, né? Então vai ficar
r quadrado de 0 até r dx menos 0 até r x quadrado dx. Certo? Vamos continuar. Agora com mais espaço, deixa eu fechar aqui, para não confundir. Agora com mais espaço, vamos pegar aqui assim, ó, o volume vai ser 2π, aí olha só, r quadrado, 1 dx. Quem é 1 dx? É x de 0 a r menos. Aqui, x ao quadrado é x ao cubo sobre 3 de 0 a r. Logo, o volume vai ser 2π, r menos 0, né? Porque isso aqui é o x, r menos 0 é x, vezes r quadrado, vai dar r ao cubo, né? Porque vai dar r aqui, vezes r quadrado vai dar r ao cubo. Menos r ao cubo sobre 3, r menos 0. Então, vai dar também só r ao cubo. Ó. R ao cubo está aqui. Pô, isso aqui é fácil, né? 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. Então, vai ficar 2π, 2r ao cubo sobre 3. Logo, 2 vezes 2, 4, π, r ao cubo sobre 3. Que é exatamente aquela equação que queríamos demonstrar. Como queríamos demonstrar? 4π r ao cubo. Tudo bem? Então, a ideia é partir dessa fórmula aqui, ax dx, né? Um corte transversal em relação ao eixo x. Recortamos, achamos que o y seria o nosso raio, né? O nosso raio. A gente faz o corte aqui em relação ao eixo x, então nós temos esse corte transversal, a gente pode chamar isso de px, por exemplo, esse corte. E aí temos que vale y, modelamos uma equação, colocamos aqui assim, em função de x, resolvemos toda a equação, né, em forma de integral, e achamos, então, o que queríamos demonstrar. Vamos para a próxima. Bom, obtenha a forma para o volume de uma pirâmide reta de altura h e cuja base é um quadrado com lados de comprimento a. Então, vamos analisar aqui. Ó. A base daqui da pirâmide, eu não sei se você consegue ver que nem eu estou vendo. Vou fazer aqui. Nós temos o que aí? Nós temos uma base quadrada. Tá? Então, a área desta base aqui ela é fácil de fazer. Logo, por questão de simetria, facilidade, é melhor fazer a seção transversal, plano, né? Seria nesse plano aqui do eixo x. E fazer a variação daqui para cá. Então, o nosso intervalo vai ser uma variação de y de 0 a h. E a área que a gente vai fazer vai ser uma área em relação no corte transversal, né? Já que a variação vai ser em torno do eixo y, então vai ser um AY. Então, o nosso volume vai ser a integral de 0 a h a y dy. E é a partir daí que a gente precisa agir, certo? Tendo em vista isso, a melhor forma é você achar esta área aqui, né? Esta área em função do y. Como é que a gente pode trabalhar essa ideia? Bom, primeira coisa que a gente pode trabalhar é tirar algo da relação entre a área da base. Só que para isso, deixa eu mostrar aqui uma coisa. A área da base ela vai ser ó, de menos meio de A até meio de A. Então, aqui vale A, aqui vale A, certo? No máximo, no mínimo vale 0. Mas e esse tamanho aqui? Ó? E esse tamanho? E esse tamanho aqui, ó. Como é que eu faço? Bom, aí que tá. Como é quadrado, se eu sei esse tamanho bem aqui, ó, se eu sei esse tamanho bem aqui, ele é a metade do tamanho, né? E ele vai ser o nosso quadrado. Esse tamanho bem aqui, ele é interessante para a gente. Como ele é interessante, então o que a gente pode fazer? A gente pode relacionar com um triângulo que eu posso extrair daqui, ó. Esse triângulo que eu estou extraindo daqui, tá? Estou reforçando aqui para você enxergar bem. Esse triângulo aqui, eu estou representando ele aqui. Tá? Estou representando ele aqui. Então, é isso que me interessa. Ó. Porque aí eu vou conseguir ver aquele quadradinho lá. Porque meio de S me dá S. E a área, essa área em função de Y, ela vai ser esse S ao quadrado. Tá?
ela vai ser esse S ao quadrado. Então, é a questão de modelar de acordo com o que me interessa. Nesse caso aqui, esse quadradinho, é porque você... Lembra, esse quadradinho ele vai variar, ele vai sair do máximo até o mínimo. Então, existem diversos quadrados mudando de acordo com a altura y. É por isso que eu preciso calcular esse Szinho aqui. E aí fazer a integração de 0 a h, porque vai mudar, né, o corte maior e até o corte menor. Tá? Então, imagina que existem infinitos recortes aqui. Esse infinito recorte ele vai variar de acordo com a altura que eu estou percorrendo em relação ao eixo y, que vai de 0 até um valor máximo h. Bom, aí daí eu vou modelar, né? Então eu tenho o y aqui, ó. Se eu chamo isso aqui de y, o restante vai ser o valor máximo, a altura, menos y. Então esse pedaço aqui é h menos y. Esse pedaço aqui é a altura y que está variando. Esta base aqui desse triângulo maior BOC é meio de A. E esta base aqui é meio de S, né? Que é a metade desse quadradinho que a gente está querendo ver. Certo? Por que está isso? Bom, aí que a gente vai usar semelhança, proporcionalidade de triângulos. Tá? E aí dá para a gente ter uma relação. Ó. Esse pedaço está para esse, assim como esse grandão está para esse. Tá? Então, olha, h menos y está para meio de S, assim como a altura grandona aqui, ó, daqui para cá, h está para meio de A. Tá? Bom, então vamos ver o S aí. Esse meio simplifica com esse meio, S vezes h, aqui, A vezes A menos Y, h menos y. Logo, S vai ser o quê? A sobre h, h menos y. Isso aqui é constante, isso aqui é constante, isso aqui é constante, só o y que varia. Então, o nosso AY vai ser isso ao quadrado. Então, a área do nosso quadrado vai ser isso daqui, né? Esse quadradinho que a gente está atrás. Certo? Aqui também, ó, meio de S, o total é S, então é S ao quadrado. Então, vai dar h ao quadrado, h ao quadrado, h menos y ao quadrado. Tá? Bom, nossa integral, para achar o volume, vai ser o intervalo de 0 a h, né, para achar o volume de 0 a h, a y do y, a y é isso, a ao quadrado sobre h ao quadrado, h menos y ao quadrado, dy. Isso eu posso tirar o ah ao quadrado, de 0 a h, h menos y ao quadrado dy. Para resolver isso, não é essa dificuldade toda, né? Aqui a gente pode chamar de u. U vai ser h menos y, isso implica que du vai ser menos dy, logo dy é igual a menos du. Então, volume é igual, repete, né? A ao quadrado, h ao quadrado. Não vou colocar novo intervalo de integração, que eu vou voltar no final. Eu volto no final, tá? Quando a gente faz a substituição, a gente tem que botar o novo intervalo, mas eu não vou fazer isso, que a gente volta no final de u ao quadrado menos du, certo? Então vai ficar menos a ao quadrado, h ao quadrado, u ao quadrado, du, você já conhece isso, dá menos a ao quadrado, h ao quadrado, u ao cubo sobre 3, né? De 0, tá? Vai mudar. Então, como vai mudar, a gente retorna para o substituindo o u ao cubo. Né? Quem é o u ao cubo? É h menos y ao cubo, certo? Vamos voltar, então. Então, voltando aqui, né, já que u é h menos y, então temos que o volume vai ser menos a ao quadrado, h ao quadrado, que multiplica h menos y, isso ao cubo sobre 3. Tá? Isso vai ser igual. Isso variando de 0 a h, né? Vai variar de 0 a h o nosso y, 0 a h. Bom, isso vai dar menos a ao quadrado, h ao quadrado. Aí vamos substituir.
Quando y vale h, fica h menos h sobre 3, isso ao cubo, menos. Quando y vale 0, fica h menos 0 ao cubo sobre 3. Certo? Então, nosso volume vai ser igual. Ó, h menos h dá 0, 0 ao cubo dá 0, 0 dividido por 3 dá 0. Então, isso dá 0. Então, ó, menos dá mais. Então, dá mais a ao quadrado, h ao quadrado, h ao cubo sobre 3. h ao cubo sobre 3. Isso implica que o volume vai ser, simplifica aqui h ao cubo sobre h ao quadrado, fica a ao quadrado vezes h dividido por 3. Bom, então, lembrando, né? Nossa pirâmide é uma pirâmide quadrada, certo? Como é uma pirâmide quadrada, aqui embaixo, a área desse quadrado aqui embaixo é a ao quadrado, ó. Tá aqui, ó, a ao quadrado. E a altura h, dividido por 3. Então, a gente pode, evidentemente aqui, e depois a gente pode até generalizar para outras, o volume da pirâmide, né? Da pirâmide, ficou área da base vezes a altura dividido por 3. Tá? Que essa base aqui não é uma base quadrada? Pois é. Interessante, né? O volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3, em que essa base aqui, no caso, é a nossa base quadrada. Isso vale se fosse triangular? Triangular? Isso vale se fosse um pentágono? Um hexágono? Eu não gostaria de dar essa resposta para você nessa aula. Eu deixo para você tentar. Escolhe um desses aqui para tentar fazer. Faz a triangular. Tá? Pirâmide triangular. Será que você consegue? Então, tenta fazer e me diz aí nos comentários. Tá bom? Lá no futuro, quando eu ver os comentários, consegui, não consegui, eu posso fazer essa questão aí para você. Então, vamos continuar. Na aula que vem, a gente vai trabalhar a ideia de sólidos de revolução. Tá? O que é um sólido de revolução? Só para você já ficar com isso na mente. É um sólido gerado pela rotação de uma região plana em torno de uma reta, que está no mesmo plano da região. A reta é denominada eixo de revolução. Tá? Muitos sólidos conhecidos são esse tipo aqui, ó, eixo de revolução de um retângulo. Gera um cilindro circular reto. Né? Quando você gira isso aqui, ó, você gira isso aqui, você gera essa figura aqui. Cilindro circular reto. Se você tem aqui, ó, circunferência, tá, o disco aqui, assim, semidisco, né? Você gira isso daí, você tem uma esfera sólida. Essa figura aqui gera um cone sólido. Essa figura, repara que ela é bem cortadinha, ela gera um cilindro circular reto oco. Então, essa parte interna aqui, assim, isso aqui tá oco, olha. Não tem, tá? Essa parte aqui. E aí você vai ter que calcular isso também. Na próxima aula, a gente vai fazer isso. Tudo bem? Até a próxima.